Vamos lá, voltando aos verbos. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o pretérito. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Faremos inicialmente uma comparação entre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Conjugue comigo o verbo descer no pretérito perfeito do modo indicativo. Eu desci, tu desceste, ele desceu, nós descemos, vós descestes e eles desceram. Agora, o mesmo verbo descer no pretérito imperfeito do modo indicativo. Eu descia, tu descias, ele descia. Nós descíamos, vós descíeis, eles desciam. Qual a diferença básica entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito? Dá uma olhadinha nestas frases. As águas desciam a ladeira. Desciam, pretérito imperfeito. As águas desceram a ladeira. Desceram, pretérito perfeito. Quando mencionamos, naquele dia as águas desciam a ladeira, perceba que fazemos referência ao dia em que as águas estavam descendo. Fazemos referência ao momento em que elas ainda desciam. Fazemos referência a um fato que estava acontecendo naquele dia, a um fato vivo. Então, o pretérito imperfeito é uma ação em curso no passado, certo? E quando mencionamos as águas desceram a ladeira, fazemos referência a um tempo em que elas já desceram, certo? A um fato acabado. Vamos a mais um exemplo. Antigamente, as pessoas se respeitavam mais. Fazemos, neste caso, referência a um tempo, antigamente, em que o respeito estava vivo, presente entre as pessoas. Antigamente, as pessoas se respeitavam mais. É bem diferente de falar as pessoas se respeitaram mais no passado. Aí eu me refiro a um tempo em que elas já se respeitaram e não se respeitam mais como antigamente, certo? Me refiro a um fato acabado, a um fato encerrado. Aí já é o pretérito perfeito, ok? Há mais uma diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Dá uma olhada nos exemplos. Os estudantes se encontraram no refeitório da universidade. Pretérito perfeito. E os estudantes se encontravam no refeitório da universidade. Pretérito imperfeito. Neste caso, o que é que distingue um pretérito do outro? Quando eu digo que os estudantes se encontraram no refeitório, eu me refiro a um fato único, a um encontro. Esta característica do pretérito perfeito, ser um fato único. Mas quando eu digo os estudantes se encontravam no refeitório da universidade, a minha ideia é de que eles se encontravam sempre. Houve mais de um encontro, eles se encontravam. Esta é uma das características do pretérito imperfeito, um fato passado habitual, um fato passado que aconteceu mais de uma vez, ok? Pretérito perfeito, fato único, pretérito imperfeito, fato habitual que aconteceu mais de uma vez, certo? Vamos agora a um terceiro pretérito do modo indicativo, pretérito mais que perfeito. Antes de mais nada, vamos conjugar o verbo começar neste tempo. Eu começara, tu começaras, ele começara, nós começáramos, vós começareis, eles começaram. Lembrando que eu começara equivale a eu tinha começado. Por analogia, o que você me diz? Eu cantara, eu tinha cantado. Eu fizera, eu tinha feito. Eu pusera, eu tinha posto. Então responda rápido. A forma verbal está adequada ou inadequada à norma culta nesta frase? Quando cheguei, meu professor já saíra. Adequada. Quando cheguei, meu professor já tinha saído. Ok? Dá uma olhadinha na frase. Cheguei à sala de aula, cujo trabalho começara minutos antes.
nós temos dois fatos verbais, cheguei e começar. Cheguei, pretérito perfeito, já cheguei. Começar, pela forma, você já percebe, pretérito mais que perfeito. Ok, vamos analisar a relação existente entre o verbo cheguei e o verbo começar. São fatos concomitantes, simultâneos, que ocorrem ao mesmo tempo? Quando cheguei, o trabalho estava começando ou já tinha começado? Quando cheguei, o trabalho já tinha começado. Ou seja, o verbo começar expressa um fato ainda mais passado que o verbo chegar. E é isto que é o pretérito mais que perfeito. Ele expressa um fato passado anterior a outro fato também passado. E agora iremos ao futuro. Futuro do presente e futuro do pretérito. O que será que esses nomes querem dizer? Futuro do presente é um futuro com relação ao presente, um futuro com relação a este momento. Ou seja, é o amanhã. Se hoje eu ponho, amanhã eu porei, tu porás, ele porá, nós poremos, vós poreis, eles porão. Amanhã eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Não há segredo no futuro do presente. Interessante se faz falar um pouquinho acerca do futuro do pretérito. Os vestibulandos disseram que leriam mais. Nós temos dois verbos, disseram e leriam. Disseram está no pretérito perfeito do modo indicativo, já disseram. Leriam, vamos ver em qual tempo ele está. Quando disseram no pretérito, eles estavam lendo ou leriam posteriormente? Leriam posteriormente, ou seja, o verbo ler expressa uma ação posterior, uma ação futura com relação ao verbo dizer, certo? Disseram que futuramente leriam. Ou seja, o verbo ler é um futuro, mas não com relação ao presente, com relação a disseram, que é um verbo pretérito. Por isso que leriam recebe o nome de futuro do pretérito, certo? Vamos conjugar algum verbinho no futuro do pretérito? Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis, eles cantariam. Mas há um uso muito comum também para o futuro do pretérito. Leia com atenção o período. Se lhe contassem a verdade, não teria começado a briga. Teria futuro do pretérito. Neste caso, utilizamos o futuro do pretérito para se relacionar com uma condição do passado. Se lhe contassem a verdade, caso isso ocorresse, não teria começado a briga não teria começado. Então, o futuro do pretérito relaciona-se também com uma condição no passado, certo? Mas há um problema muito comum que fere a norma tradicional da gramática. É muito comum substituir o teria futuro do pretérito por tinha pretérito imperfeito. Se lhe contassem a verdade, não tinha ocorrido a briga. Certo? Então, substitui-se erroneamente, considerando-se a norma culta da língua portuguesa, o futuro do pretérito pelo pretérito imperfeito. Certo? Era isso por hoje. Um grande abraço a todos, estudem bastante, até a próxima. Tchau, tchau.